Um filtro de ar parece uma das peças mais simples do carro. Você abre uma caixa, tira o elemento sujo, coloca outro e fecha. Só que é exatamente nessa simplicidade aparente que muita gente erra. Compra um filtro de cabine pensando que é o filtro do motor, escolhe uma peça compatível, sem conferir a versão do carro, monta o filtro torto ou fecha a caixa de ar, deixando uma fresta. O motor continua funcionando, então parece que está tudo certo. Mas ar não filtrado não faz barulho quando entra, e os efeitos podem aparecer devagar, na admissão, nos sensores e no comportamento do veículo. A troca do filtro de ar do Chevrolet Onix Plus merece atenção por esse motivo. Não é um serviço complicado, mas precisa ser feito com o componente correto, na posição certa e com a caixa de admissão completamente vedada. Quando esses 3 detalhes são respeitados, a manutenção é simples e preventiva. Quando são ignorados, uma economia pequena pode se transformar em dor de cabeça desnecessária. Antes de mexer em qualquer coisa, vale eliminar a confusão mais comum. O carro pode ter mais de um filtro, e eles não têm a mesma função. O filtro de ar do motor fica no sistema de admissão. Ele limpa o ar que será puxado para dentro do motor, retendo poeira, areia, partículas e outros resíduos antes que esse ar percorra o caminho até a combustão. Já o filtro de cabine, também chamado por muita gente de filtro do ar-condicionado, cuida do ar que entra no interior do veículo. Ele ajuda a reter poeira e impurezas para os ocupantes. É importante, tem sua própria manutenção, mas não substitui o filtro do motor e não fica necessariamente no mesmo lugar. Se você procura a peça para a admissão e recebe um elemento estreito, geralmente retangular, muitas vezes associado ao sistema de ventilação interna, pare e confira. Provavelmente você está olhando para o filtro errado. O filtro do motor costuma ficar dentro de uma caixa plástica ligada a dutos de admissão. O ar entra por uma tomada externa, passa pelo elemento filtrante, segue pelo duto e chega ao motor. É uma barreira física simples, mas decisiva. O motor precisa de ar para funcionar, porém precisa de ar limpo. Sem essa barreira, partículas abrasivas podem circular pelo sistema de admissão. Não é algo que se percebe em uma volta no quarteirão. É um desgaste silencioso, acumulado, e justamente por isso a prevenção é tão importante. Também existe outro equívoco: imaginar que um filtro sujo vai, obrigatoriamente, causar uma perda dramática de potência. Às vezes causa sinais perceptíveis, especialmente quando está muito saturado. O carro pode parecer menos disposto em retomadas, o consumo pode mudar e a resposta do acelerador pode ficar menos agradável. Mas esperar esses sintomas claros não é um bom plano de manutenção. Um filtro pode estar próximo do limite, deformado ou contaminado por umidade, sem que o motorista perceba uma mudança óbvia ao dirigir. E há uma diferença importante entre sujeira superficial e um filtro realmente comprometido. É normal que o elemento filtrante escureça com o uso. Isso, por si só, não define a hora da troca, mas excesso de poeira acumulada entre as dobras, deformações, bordas danificadas, sinais de umidade, rasgos ou resíduos que atravessaram o material são motivos para não adiar a substituição. Se o carro roda com frequência em estradas de terra, obras, regiões com muita poeira, vias sem pavimentação ou trânsito pesado, a inspeção precisa ser mais frequente do que em um veículo usado apenas em trajetos urbanos limpos. O intervalo previsto no manual do proprietário é a referência principal, só que ele representa uma condição de uso considerada normal. O próprio ambiente onde o carro circula pode exigir antecipação. Não é necessário criar uma regra aleatória, nem trocar o filtro em intervalos exageradamente curtos por ansiedade. O caminho mais sensato é respeitar a manutenção recomendada e inspecionar antes, se o uso for severo. Olhar o estado da peça e da caixa de ar
vale mais do que confiar apenas na aparência externa do veículo ou na sensação de que o motor ainda está bom. A etapa que mais evita erro começa antes de abrir o capô. Confirmar exatamente qual filtro serve no seu Onix Plus. O nome do carro sozinho nem sempre é suficiente para definir a aplicação. Ano, versão, motorização e geração podem alterar o código da peça, o formato, as dimensões e até a forma de acesso à caixa do filtro. Dois carros visualmente parecidos podem usar componentes diferentes. E anúncios genéricos com frases como "serve no Onix" precisam ser tratados com cautela. A conferência mais segura combina 3 informações. Primeiro, o ano modelo do veículo. Segundo, a motorização e a versão. Terceiro, o código da peça antiga ou a referência indicada em um catálogo confiável e no manual. Se o filtro removido ainda estiver legível, procure por marcações no próprio elemento ou na embalagem de uma substituição anterior. Não use apenas a cor, a foto do anúncio ou a semelhança visual como critério. Um filtro quase igual pode ter poucos milímetros de diferença, e poucos milímetros bastam para comprometer o encaixe e a vedação. As dimensões também ajudam, mas devem ser usadas como confirmação, não como único critério. O filtro correto precisa se acomodar, sem ser forçado, sem dobrar as bordas e sem deixar espaços nas laterais. Se você precisa pressionar demais para fechar a tampa, há algo errado. Pode ser uma peça inadequada, um filtro fora de posição ou algum elemento da caixa de ar que não voltou ao lugar. Forçar a tampa para vencer o problema é uma péssima solução. Plástico, travas e dutos podem quebrar, e a vedação ainda pode ficar imperfeita. Com o filtro certo em mãos, o ideal é estacionar o carro em uma superfície nivelada, desligar o motor e esperar alguns instantes caso ele tenha acabado de rodar. A área do cofre pode estar quente, e trabalhar com calma reduz a chance de encostar em componentes aquecidos ou de derrubar objetos dentro da admissão. Mantenha a peça nova limpa, de preferência ainda protegida até o momento da instalação. Não faz sentido comprar um filtro novo e deixá-lo sobre uma bancada empoeirada ou no chão antes de colocá-lo. Abra o capô e procure a caixa do filtro de ar do motor. Ela costuma ser uma peça plástica relativamente grande, conectada a mangueiras ou dutos que conduzem o ar. O desenho exato muda conforme a configuração do veículo, por isso não é prudente decorar uma posição universal. O que você procura é o conjunto que faz a ponte entre a entrada de ar externo e o motor. Se houver qualquer dúvida sobre qual tampa abrir, confira o manual ou observe cuidadosamente o caminho dos dutos. Não abra reservatórios, não solte conectores aleatórios e não confunda a caixa do filtro com outras coberturas plásticas do cofre. A tampa da caixa pode usar travas, parafusos ou uma combinação dos dois, dependendo da versão. O princípio é sempre o mesmo: abrir com delicadeza e entender como cada fixação trabalha antes de aplicar força. Travas plásticas envelhecem, ficam rígidas com o calor e podem quebrar se forem puxadas no ângulo errado. Se houver parafusos, use a ferramenta adequada e guarde-os em local seguro. Se houver presilhas, solte uma por uma, sem torcer a tampa além do necessário. Em algumas configurações, a tampa pode se movimentar o suficiente para permitir a retirada do filtro, sem desmontar grandes partes do conjunto. Em outras, o acesso pode parecer mais apertado. A pressa é inimiga aqui. Não puxe mangueiras de admissão apenas para ganhar espaço, se não souber exatamente como elas se soltam e se reconectam. Uma mangueira mal encaixada depois pode gerar entrada de ar indevida, ruídos, funcionamento irregular ou até alertas no painel. O serviço é simples, justamente porque, na maioria dos casos, não precisa virar uma desmontagem maior do que o necessário. Quando a tampa estiver aberta, observe o filtro antigo antes de removê-lo por completo. Esse pequeno hábito evita um dos erros mais frequentes.
Instalar a peça nova invertida ou fora da posição. Repare em como a moldura de borracha ou espuma se apoia na caixa, onde ficam as dobras do papel, e qual lado encosta na tampa. Alguns filtros parecem simétricos à primeira vista, mas têm detalhes na moldura que orientam o encaixe. Outros até entram de mais de uma maneira, porém vedam corretamente apenas em uma. Retire o elemento com cuidado. Evite sacudir ou bater o filtro dentro do cofre do motor. A intenção é não espalhar a poeira acumulada e, principalmente, não deixar sujeira cair para o lado limpo da caixa, aquele que segue em direção ao motor. Depois que o filtro sair, olhe o interior do alojamento. É comum encontrar uma fina camada de poeira na parte de entrada. Isso não é motivo para pânico. O problema seria encontrar sujeira significativa depois da área de vedação, ou perceber que o filtro antigo estava montado torto, com bordas dobradas, rasgado ou com folgas evidentes. A limpeza da caixa deve ser cuidadosa e limitada à área necessária. Use um pano limpo e seco, ou levemente umedecido quando for apropriado, para remover resíduos da região onde o filtro assenta. Não empurre poeira para dentro do duto de admissão. Não despeje água. Não use produtos agressivos. E não tente transformar a caixa do filtro em uma área de lavagem. A missão é simples: deixar a superfície de apoio limpa para que a moldura do filtro novo vede bem. É tentador usar ar comprimido para renovar o filtro antigo e economizar. Essa prática parece lógica porque o material volta a parecer menos sujo, mas não devolve ao elemento sua capacidade original de filtragem. Pior, o jato pode abrir microfissuras, deformar as dobras de papel ou deslocar partículas para regiões inadequadas. Água, sabão e batidas fortes também não são solução para filtros descartáveis de papel. Se ele chegou ao momento de troca, a resposta correta é substituir. Limpar visualmente não é o mesmo que restaurar a eficiência. Agora vem a parte central da troca do filtro de ar do Chevrolet Onix Plus, o encaixe. Coloque o filtro novo na mesma posição observada no antigo, com a moldura assentando por toda a borda. Não deve haver canto levantado. Dobra comprimida nem parte do elemento escapando do canal de apoio. Passe os olhos ao redor de toda a peça. É fácil olhar apenas o lado que está mais acessível e deixar uma extremidade deslocada do outro lado. Mas uma pequena abertura já cria um caminho para o ar passar, sem atravessar o material filtrante. Pense na caixa do filtro como uma passagem com duas opções. A primeira é o ar atravessar o elemento filtrante, como deve acontecer. A segunda é encontrar uma fresta entre o filtro e a caixa. Se essa fresta existir, o ar seguirá pelo caminho mais fácil. E, nesse caso, a qualidade do filtro pouco importa, porque parte do ar pode contorná-lo. É por isso que o encaixe correto vale tanto quanto comprar uma peça de boa aplicação. Antes de fechar, confira mais uma vez se não ficou pano, embalagem, ferramenta, folha seca ou qualquer objeto dentro do alojamento. Parece exagero, mas pequenos descuidos acontecem quando se trabalha no cofre do motor. A caixa precisa estar livre, o filtro deve estar completamente assentado e a tampa precisa descer sem resistência anormal. Posicione-a de acordo com as guias e feche as travas na sequência natural, sem bater e sem usar força excessiva. Se houver parafusos, aperte de forma firme, mas sem exagerar. Componentes plásticos não respondem bem a aperto além do necessário. A ideia é garantir fixação e vedação, não esmagar a tampa. Se a caixa usa travas, confirme visualmente e com a mão que todas ficaram presas. Uma única presilha aberta pode deixar a tampa desalinhada. Em seguida, observe os dutos e mangueiras próximos. Eles devem estar encaixados, sem rachaduras aparentes, sem dobras estranhas e sem abraçadeiras soltas. Depois de fechar tudo, ligue o motor e escute. O funcionamento deve parecer normal. Um ruído de sucção mais alto, um assobio incomum, uma tampa vibrando,
ou qualquer comportamento diferente pode indicar que alguma parte do sistema de admissão não foi montada corretamente. Não significa automaticamente um defeito grave, mas é um sinal para desligar o carro e revisar o serviço com calma. Olhe novamente a tampa, as travas e as conexões que foram movimentadas. Se houver dúvida persistente, o melhor é procurar uma oficina de confiança, em vez de continuar rodando, supondo que o encaixe está certo. Também vale dizer o que a troca do filtro não faz. Ela não corrige falhas de ignição, não resolve problemas de combustível, não substitui diagnóstico eletrônico e não é resposta automática para qualquer perda de desempenho. Se o carro apresenta luz de anomalia, falhas intensas, engasgos, marcha lenta e irregular ou consumo alterado de forma acentuada, trocar o filtro pode ser parte da manutenção, mas não deve ser usado como um diagnóstico completo. Um filtro novo é bom para o motor quando necessário. Não é uma solução mágica para todos os sintomas. Por outro lado, ignorar um filtro visivelmente saturado também não é prudente. O motor precisa vencer uma restrição maior para aspirar ar, e o sistema de admissão trabalha fora da condição ideal. Em trajetos com muita poeira, o elemento pode carregar sujeira mais rápido do que o motorista imagina. Há ainda situações em que a aparência denuncia um problema externo. Se o filtro está úmido, por exemplo, não basta apenas colocar outro e esquecer. É sensato observar se houve entrada de água, lavagem inadequada no cofre, falha na vedação da caixa ou alguma condição que possa se repetir. Um filtro deformado merece a mesma atenção. Ele pode ter sido instalado errado, pode ser uma peça incompatível, ou pode ter sofrido pressão por uma tampa fechada fora de posição. Se a moldura saiu do lugar, ou o papel está amassado de maneira estranha, compare com a peça nova antes de montar. A troca não deve apenas renovar o componente. Ela deve revelar se o conjunto estava trabalhando corretamente. Quando o filtro antigo mostra sinais de passagem de sujeira nas bordas, a inspeção da caixa e da tampa se torna ainda mais importante. Muita gente escolhe o filtro pelo menor preço e encerra a questão. O custo importa, claro, mas a compatibilidade e a qualidade de construção precisam vir antes. O elemento deve ter acabamento uniforme, moldura firme e dimensões adequadas para o alojamento. Não é necessário entrar numa disputa interminável de marcas, nem presumir que a mais cara será automaticamente a melhor. A escolha inteligente é uma peça de procedência confiável, correta para o veículo e instalada sem improviso. Outro hábito útil é registrar a data e a quilometragem da substituição, seja no histórico de manutenção, seja em uma anotação simples. Isso evita a troca por esquecimento e ajuda a entender como o uso do carro influencia o estado do filtro. Um Onix Plus que circula quase sempre em ambiente urbano limpo pode apresentar um padrão de desgaste. Outro, que enfrenta terra, poeira ou vias em obras, terá uma realidade diferente. O manual dá a orientação base. O histórico do seu próprio carro mostra como ele vive na prática. Se você acabou de comprar um veículo usado e não tem certeza sobre a última manutenção, inspecionar o filtro de ar do motor é uma medida sensata, não porque todo carro usado esteja mal cuidado, mas porque é um item simples de verificar e capaz de revelar bastante sobre a rotina de manutenção anterior. Um filtro extremamente velho, mal encaixado ou de aplicação duvidosa não prova sozinho que há outros problemas, porém sugere que vale revisar os itens previstos pelo fabricante com mais atenção. No fim, o ponto não é transformar uma troca simples em um procedimento assustador. É reconhecer onde estão os erros que parecem pequenos. O filtro precisa ser o do motor, não o da cabine. A aplicação precisa corresponder ao ano, à versão e à motorização. A caixa deve ser aberta sem quebrar travas ou deslocar mangueiras. O elemento novo tem de ficar perfeitamente apoiado e a tampa precisa fechar sem folgas. É isso que separa uma manutenção preventiva bem feita de um trabalho
aparentemente concluído, mas com uma entrada de ar mal vedada. A troca do filtro de ar do Chevrolet Onix Plus é rápida quando você respeita essas verificações, e o resultado é mais do que um filtro novo dentro da caixa. É a certeza de que o ar continua seguindo pelo caminho certo, entrando pela admissão, atravessando o elemento filtrante e chegando ao motor sem atalhos. Em manutenção automotiva, os detalhes que ninguém vê são muitas vezes os que mais protegem o carro.